E aí, povo de Deus? Eu sou a Enily e você está no canal Adolescendo com Jesus. E hoje nós vamos estudar mais uma lição dessa semana, que é a lição número 7, com o título Autoridade Inquestionável. E nós vamos estudar um pouquinho sobre a história de hoje, que fala sobre um dos momentos em que Jesus foi pregar lá na sinagoga em Cafarnaum. Nós vamos estudar um pouquinho de um acontecimento que a gente viu durante essa lição que teve lá. E você que é novo no canal, não se esquece de se inscrever e de ativar o sininho para você não perder nada. E você também que está aqui para assistir esse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, tá bom? E sem mais delongas, roda a vinheta. E na lição de hoje nós vamos estudar um pouco sobre essa história que eu falei, que Jesus foi a Cafarnaum e pregou para algumas pessoas de lá. Essa história está aqui em Marcos 1, do versículo 21 até o versículo 28. Vou contar para vocês, vou ler alguns trechinhos da história. Bom, ele estava lá e isso que aconteceu foi num sábado. Ele estava lá pregando para as pessoas, até que as pessoas começaram a entender de uma forma tão boa o que Jesus dizia. Ele falava tão bem que todo mundo conseguia compreender muito bem. E ele falava tão bem e falava melhor até que os rabinos, que os mestres da lei. Então, estava tudo acontecendo tudo normalmente, até que uma pessoa entrou lá dentro. Mas não era qualquer pessoa. Era um homem e ele estava possuído por um demônio, por um espírito imundo, como diz aqui na Bíblia. E ele chegou lá e ele começou a gritar. Ele gritou o que está aqui no versículo 24. O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Logo após que ele falou isso, Jesus só simplesmente disse: cale-se e saia dele. O espírito saiu de forma bem violenta, mas ele saiu, né? E as pessoas começaram a ficar maravilhadas e se perguntavam umas às outras: o que é isso? E eles diziam: um novo ensino com autoridade. E aí eles começaram a falar que Jesus era tão poderoso que ele tinha poder de expulsar os demônios. E aí as notícias corriam por todo lugar, como diz aqui no versículo 28. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Sobre isso aí, a pergunta de hoje nos diz algo que às vezes é uma pergunta para a gente refletir sobre essa história. Diz o seguinte: as notícias que se espalharam sobre Jesus foram boas ou más? Eu te respondo: elas foram boas e más. Por quê? Teve momentos em que pessoas acreditaram na palavra de Jesus e tudo que ele dizia achavam verdadeiro, e aí elas começaram a compartilhar com as outras. E o que elas diziam? Nossa, que tal dia lá eu presenciei um milagre de Jesus, eu ouvi tal coisa que ele falou, ele fez isso por tal pessoa, e aí eu acredito, e eu acredito que ele é o Messias. E aí as pessoas começavam a falar bem de Jesus. Mas, tanto como tinham pessoas boas, tinham pessoas ruins também. Pessoas que só queriam ver o mal de Jesus, que claramente eram pessoas usadas pelo inimigo. E aí elas diziam que Jesus, ele não fala nada com nada, ele é inspirado pelo demônio, não tem nada de poder de Deus nele. E muitas pessoas diziam que o poder de Jesus vinha do inimigo. E até às vezes que Jesus expulsava os demônios, eles diziam que mas ele tem poder para expulsar os demônios porque ele é quem controla os demônios e tal. E as pessoas pensavam isso de Jesus. E aí, respondendo essa pergunta, tanto de forma boa como de forma ruim, das duas formas, Jesus era espalhado para as pessoas. E aí cada um, a respeito do que ouvia, tinha sua forma de pensar sobre ele. Ou até mesmo pessoas que o viam pessoalmente tinham sua forma de pensar sobre ele. Bom, agora vamos ler um pouquinho do nosso querido livro aqui do canal, O Libertador, a página 145. Vamos ler só um trechinho aqui que diz o seguinte sobre essa história. Ninguém caiu tão fundo nem é tão mal que não possa encontrar libertação em Cristo. O endemoniado só tinha
só podia falar as palavras de Satanás, mas Jesus ouviu a sua súplica silenciosa no coração dele. Nenhum clamor de alguém em necessidade será ignorado, mesmo que a pessoa não use as palavras certas. Olha só isso aqui. É algo importante. Por quê? A gente consegue perceber nessa história que o homem em si, ele não disse nada. Aquele homem foi usado por ele para fazer tudo aquilo. Mas Jesus percebeu no seu poder, ele conseguiu perceber o que aquele homem precisava. Ele conseguiu perceber a ajuda que aquele homem necessitava. E então Jesus o ajudou, Jesus o curou, tirou aquele espírito imundo dele. Isso é importante para a gente refletir também, porque a cada momento Jesus ele faz um convite para nós. Que a gente se entregue a ele. Muitas vezes nós somos usados por Satanás para várias coisas, às vezes nós nos deixamos ser levados por ele. Mas Jesus, ele ouve o nosso clamor, ele ouve a nossa súplica, ele entende a nossa ajuda que nós precisamos. Mas basta, às vezes, você querer, porque aquele homem queria ser curado. Ele não precisou dizer nada, mas ele queria. Então, o que nós precisamos hoje? Jesus faz um convite para você. Ele está pedindo para você se entregar, para você deixar ele te libertar, para você deixar ele te curar. E nós precisamos disso hoje, nós precisamos deixar Jesus nos curar. Será que Jesus está batendo a sua porta, pedindo para você entrar, para você deixar ele habitar em você e transformar sua vida? Ele está fazendo isso. Mas será que a gente está deixando? Esse tem que ser o nosso pedido. Que Jesus entre, nos liberte e nos cure. Vamos orar agora? Querido Deus, queremos te pedir agora, nesta hora, que o Senhor entre em nós, nos liberte e nos cure. Assim como o seu Filho amado Jesus fez aqui na Terra há 2000 anos atrás. Que nós possamos entender a cada dia que o Senhor é quem precisa reinar em nós. E que nós não sejamos usados pelo inimigo. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo. E não se esquece de se inscrever, de ativar o sininho e de deixar o seu like, tá bom? Então até o próximo vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado e tchau!